Oi gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim, aqui é a Diaconisa Apri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje, gente, nós vamos falar sobre o que é e como funciona o mundo espiritual. Como é, né, e como funciona o mundo espiritual, tá bom? Eu vou estar tentando explicar um pouco pra vocês sobre esse assunto, tá bom? Já peço a vocês que abram a mente de vocês, porque eu vou falar coisas pra vocês que talvez pareçam surreais, na verdade pareçam ou não, vai parecer surreais, que realmente só quem tá no espiritual de Deus pra conseguir entender como que, tentar entender como que funciona. Gente, esse barulho é a Rebeca que tá aqui brincando, tá bom? E qualquer barulho eu peço perdão pra vocês, o ventilador tá ligado, tá um baita calor aqui e a televisão também que eu tenho que deixar com o desenho, senão ela não fica quieta. Tá bom, gente? Então é isso, tá bom? Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve, deixa o like, comenta, tá bom? Então bora lá. Como é o mundo espiritual? Deus não deixa exatamente claro pra gente entender, né, como que é. Claro que tem coisas que ele revela, mas tem coisa que não é necessário a gente saber. Então, assim, tem pessoas que ele abre a visão espiritual e tem gente que vai viver a vida toda, né, e vai ser salvo sem nunca ter visto um demônio ou um anjo, mas tem que crer através da fé, né? Porque Deus ele não quer que a gente creia pelo aquilo que a gente vê, mas ele quer que a gente creia naquilo pela fé, né? Ele quer que a gente creia sem ver, ou seja, pela fé. E ele abre a nossa visão espiritual porque ele tem propósito. Tem pessoas que têm muito mais visão e tem pessoas que não têm quase visão nenhuma. Então, dentro do seu propósito, Deus abre a visão. Se ele vê que precisa abrir, por isso que tem pessoas que já vê demônios e anjos desde criança. E tem pessoas que nem vê, e só vai ver depois da vida adulta, lá, se preciso for, ou às vezes em sonho, como eu já vi em sonho, porque Deus tinha um propósito no porquê que ele me mostrou aquele demônio que eu tinha visto. Então, assim, ele tem um propósito. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito, tá bom? Então, bora lá. E Priscila, mas eu tenho visão e não queria ter, eu tenho medo. Então, você pode pedir pra Deus fechar a sua visão espiritual. Mas um conselho que eu dou pra você. Se Deus abriu, é porque ele tem um propósito. Se você tá pedindo pra fechar, você tem que pedir assim, Deus, eu tenho medo, eu não tô preparado pra ver essas coisas. Então, eu peço ao Senhor que feche a minha visão espiritual. E quando eu estiver madura, o Senhor abre de novo. Aí sim é o certo a fazer. Agora tem gente que pede pra Deus fechar e nunca mais abrir, né? Aí tá errado, porque se Deus abriu é porque ele tem um propósito, tá bom? E meu marido, aconteceu com meu marido. Meu marido, antigamente, ele não estava preparado, né? Ele disse que via muita coisa, que às vezes ele nem sabia o que era físico, o que era espiritual. E aí ele pediu pra Deus fechar, tá bom? Então, com o tempo, Deus foi abrindo de novo e hoje ele já é maduro pra poder ver sem ter medo, tá bom? Porque não é algo normal, né? A gente vê as coisas assim, não vai lá um demônio lá um anjo lá. Não, não é assim. A própria palavra diz que quando o anjo se apresentou para várias pessoas, né, a primeira coisa que ele sempre fala é: não temas. Quando a gente lê, a gente olha assim e fala: e o anjo disse: não temas. Mas na verdade, dentro daquela situação, é como se a gente visse assim. E o anjo apareceu e ele disse: não temas. Para a pessoa poder não ter medo. Mas não é algo assim, não temas. Não, o anjo fala mesmo com, né, para a pessoa não temer, realmente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a própria palavra diz que a gente não pode dar crédito para qualquer espírito. Então, além do medo, o certo é, se você vê um anjo, é você perguntar pro anjo de onde ele vem e fazer ele confessar que Jesus Cristo veio em carne, para ele poder realmente confessar que Jesus é o Senhor dele, que Deus é o Senhor dele, fazer a declaração, né, para que você realmente receba aquele anjo como da parte de Deus, porque o diabo sim pode se transformar em anjo de luz, a própria palavra mesmo diz sobre isso, né? Ou os demônios também podem, para nos enganar, né? Também tem isso. Então, às vezes o medo, né, da gente estar vendo o anjo pela primeira vez, a gente deve ter que o certo é a gente perguntar ainda para ele de onde ele vem, de quem é o Senhor dele, o certo, né? Então, se aparecer um anjo para você, não fique, é um anjo, não sei o que lá, já aceitando como da parte de Deus. Se o anjo não se apresentou como sendo de Deus, porque o certo é fazer isso, né? Porque geralmente a gente vê na palavra os anjos já falam, né? Mas se não falou, você pode perguntar sim para ele se ele de quem é o Senhor dele. Você pode perguntar para ele quem é o Senhor dele e fazer ele falar quem é o Senhor dele, porque a própria palavra deixa você fazer isso, tá bom? Você não tá indo contra os princípios de Deus, tá bom? Então, assim, então, já é algo diferente, né? Então, a gente nunca viu na vida, né? Claro que um demônio, se a gente vê que é um demônio, a gente já sabe que não é da parte de Deus. Então, a gente já vai ter medo. É por isso que quando os demônios vêm, eles já vêm pra assustar, pra amedrontar. Por quê? Porque eles já sabem que o ser humano não é de ficar vendo demônio. Já sabe que isso não é dentro do nosso normal físico, né? É totalmente espiritual. É por isso que os demônios já vêm assustando. Eu falo por experiência própria. Quando eu vi esse demônio dentro da minha casa, a primeira coisa que eles fazem é paralisar a gente. Todo mundo fala, eu vi um demônio e eu paralisei. Sendo em sonho, sendo em visão, a maioria das vezes acontece isso. Os demônios já te paralisam, porque ele usa o medo para poder literalmente te deixar ali. Só que a gente sabe que é Deus, que é o nosso Senhor, que nós lutamos, nós temos o poder de Deus, que Deus nos deu autoridade contra os demônios.
Se a gente entende isso, gente, é os demônios que tem que fugir e não a gente fugir deles. Entendeu? Eu tô explicando isso pra vocês mais ou menos entender. Porque as pessoas às vezes têm visão espiritual e não sabem por que que tem. Não sabe por que vê demônio ou por que vê anjo. É que tem a ver dentro do seu propósito, tá bom? Se a pessoa vê desde criança, pode ter certeza, o chamado da pessoa já é bem assim, já se prepara, já busca bastante, né? Faça a sua parte para Deus poder conseguir trabalhar ali dentro do seu limite, tá bom? Porque é Ele que nos capacita, tá certo? Mas Ele também precisa que a gente faça a nossa parte, tá bom? E, gente, como que funciona o mundo espiritual? Só esse, esse início aqui, essa introdução para vocês entenderem mais ou menos, tá bom? Então, como que é o mundo espiritual? Eu uso sempre esse exemplo. Sabe aquele quando a gente pega um livro de ciências ou quando a gente assiste um filme, né, que mostra lá o planeta Terra bem pequenininho e aquele espaço enorme. É como se fosse mais ou menos assim, né? O mundo físico, o mundo espiritual é bem maior do que o mundo físico e ele é bem mais velho que o mundo físico, né? O mundo espiritual sempre existiu, né? Deus sempre existiu. Né? Então a Terra foi criada depois, então a Terra é muito mais nova que o mundo espiritual, é o mundo físico, né? A Terra tem uma mosca aqui, ô louco, então, o mundo físico é bem mais novo do que a Terra, é bem mais nova do que o mundo espiritual, tá bom? Então, essas deixas é só para mais ou menos a gente entender, tá bom? E a Bíblia também deixa claro que existe 3 céus. O céu físico, que é o céu que a gente vê, né? O segundo céu, que é onde fica ali os demônios ali, né? A região celestial, né? E o céu onde fica o trono de Deus, né? Que é onde a gente vê que o apóstolo Paulo deu experiência sobre isso. Deixa eu ver, Ezequiel também viu, né? Deixa eu ver quem viu mais. Acho que foi Jacó também, né? Que teve uma experiência de ver o trono de Deus ali também. Então, assim, Moisés também teve uma visão de ver Deus de costa, né? Então ele estava tendo uma visão do terceiro céu. O terceiro céu é onde fica Deus, né? Deus e Jesus sentado na sua direita. Então é mais ou menos assim, tá bom, gente? Que funciona. Não tem como eu dar uma explicação 100% porque ninguém sabe 100% como que funciona. Ninguém humano, né? Nenhum ser humano sabe exatamente como que funciona. Só Deus que sabe e os demônios e os anjos, porque eles já sabem como que funcionam essas coisas, né? Então, é mais ou menos assim que funciona, tá bom? E deixa eu ver o que eu posso mais falar pra vocês. Ah, tá. Pra gente poder entender que os demônios também estão acima de nós, né? Claro que eles estão aqui na Terra também, né? Porque a palavra diz que o diabo tá por aqui na Terra e os demônios também, né? Pra poder nos atormentar. Mas eles também ficam lá no mundo espiritual no sentido de mais longe do que a Terra. Que nem na palavra lá em Daniel fala que Daniel se propôs o coração dele a buscar a Deus, né, para poder ter a revelação, e naquele momento Deus já tinha respondido, né, Deus respondeu no primeiro dia, mas o anjo vindo para a terra teve aquele confronto com o príncipe da Pérsia, que as pessoas acham que é o diabo, né, muitas pessoas já pregaram falando que é o diabo, mas não é o diabo. O que é aquele príncipe da Pérsia? Ele é um demônio, é um principado, né? É um príncipe, né? Porque existem hierarquias de demônio, né? Demônios menores e demônios maiores. Então, existem demônios que guardam cidades, existem demônios que guardam ruas, existem demônios específicos que guardam casas, existem demônios que guardam um país. Por exemplo, o país aqui, isso é espiritualmente falando, tá, gente? O Brasil é considerado o país é o maior país de prostituição. Por quê? Porque aqui os brasileiros dão asa para uma prostituição de um jeito, abrem brechas enormes aqui, tanto pessoas que não são cristãs, como pessoas cristãs também. Que é muito triste falar isso, né, gente? Então isso dá muita legalidade para os demônios de prostituição fazerem tronos aqui no nosso país e literalmente querer dominar tudo. É por isso que é uma luta para a gente poder atrair as pessoas para Jesus, né? A gente vê a prostituição na televisão aberto assim para as pessoas, né? A gente vê nas novelas cenas de sexo, cenas de, sabe, de coisas assim que a gente sabe que não era para estar passando nem dentro daquele horário, né? Mas passa, entendeu? Então assim, existem muitos programas de televisão assim que era para estar passando de madrugada ou nem passar, mas está passando também em horários normais. Então a gente vê que é um país de prostituição pesada aqui. Então isso espiritualmente falando, tá, gente? Não tem como a gente achar isso do Google, tá? Mas se a gente for pesquisar, a gente consegue entender. E outra, quando as pessoas vêm pra cá fazer show, pessoas de outros países, as pessoas se acabam na prostituição aqui. Começa a fazer umas cenas que nem o show da Madonna, gente. Quando eu não era cristã e eu assistia a Madonna na Mix TV, a gente consegue ver que os clipes dela não era assim do jeito que foi no show que ela fez aqui no Brasil. A gente consegue ver essa diferença muito clara. Quando teve esse show dela, que eu tava na internet, que toda hora vinha uma cena do show dela, que infelizmente estava estourado na internet, né? E passando na televisão. E a entrada, o pior, gente, a entrada pra criança. Tinha artistas que levaram seus filhos pra ver aquela porcaria daquele show dela, que era uma cena ali totalmente demoníaca, totalmente
né? Então a gente vê que a mulher saiu de lá do país dela, transformou aquele show dela. Claro que hoje em dia mudou muita coisa, né? E a gente sabe que ela é envolvida em algumas coisas, né? Mas enfim, ela veio aqui e estourou aqui no Brasil com esse sentido, porque ela já sabe, o Brasil é um país assim, então eu vou trazer isso para esse país. Então ela já veio trazendo uma coisa que eu, quando eu vi aquelas coisas, fiquei, meu Deus, eu não assisti o show, tá, gente? Nem na internet, nem nada. Mas tô falando no sentido de que às vezes a gente passava na internet e não tinha como não ver, toda hora aparecia uma cena desse show, porque tava estourado. Tudo que é ruim estoura na internet, na televisão, então a gente acaba vendo. Então eu consegui ver, eu falei, meu, nem parece que é a mesma Madonna que eu assistia lá na época da Mix TV. Então pra gente ver que conforme vai passando os anos, gente, as coisas vão ficando muito podres, tá bom? Então dentro desse país existe um trono de prostituição, tá bom? Então, gente, é complicado. Então voltando aqui, o príncipe da Pérsia era um demônio que tinha um trono ali naquela região ali. Então ele lutou com um anjo ali e o anjo teve que chamar outro anjo, o Miguel, para poder ajudar ele ali, para ele poder conseguir trazer a bênção para Daniel. Então, assim, é uma luta, é uma batalha. Então você precisa jejuar e orar para que os anjos consigam, né? Porque na palavra diz que os anjos trabalham ao nosso favor. Então, a gente precisa fazer isso para quê? Para que a gente consiga receber aquilo que Deus nos deu. Tem gente que não recebe as coisas porque fica preso lá nas regiões celestiais, os demônios ficam segurando. E, gente, essa mosca que... Ai, ai, ai. Então, assim, então os demônios ficam segurando, literalmente, as bênçãos, não deixando vir para nós. Então a gente precisa lutar nessa maneira. E eu vou ensinar, nesses vídeos que eu vou trazer para vocês, eu vou ensinar. Porque as nossas lutas funcionam através das palavras. Porque a gente não vê, a gente não tá lá pegando uma espada e lutando, mas espiritualmente, sim. Espiritualmente a gente tem uma armadura que Deus quer que a gente use, e tudo espiritual. Os demônios, eles conseguem te ver também fisicamente, e eles conseguem te ver espiritualmente. Por quê? Porque eles são espíritos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que jejua muito, que ora muito, os demônios sabem que eu vou dar trabalho para eles. Então eles vão ter que mandar reforço. Então às vezes eles não vão ter tanta força assim contra aquilo que eu estou usando, que é as armas espirituais, lutando juntamente com os anjos, né? E juntamente, principalmente com Deus, no auxílio de Deus. Então é mais ou menos assim que funciona, é uma luta, tá bom? Então, mais ou menos assim que funciona a batalha espiritual, tá bom? O mundo espiritual. Então, a própria palavra diz, né, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra principados e potestades, ou seja, contra demônios, é contra os demônios. A gente não precisa lutar contra os anjos, não precisa lutar com Deus, a gente precisa lutar contra os demônios que tentam segurar as nossas bênçãos e nos fazer se afastar de Deus de todas as maneiras. E para quem não conheceu Jesus ainda, eles tentam fazer a pessoa ficar mais cega, para que a pessoa não conheça Jesus e chega um momento ou dela morrer e ir pro inferno, ou de Jesus voltar e elas ir pro inferno também por não ter conhecido a Jesus. Então, gente, é muito complicado, tá bom? Então, como funciona o mundo espiritual, como é o mundo espiritual, mais ou menos expliquei pra vocês. Agora, como que funciona? O mundo espiritual, ele funciona totalmente pela lei de Deus. Os demônios têm que se submeter a essa lei. Gente, desculpa essa música que tá aqui. Enfim, gente, tá uma batalha pra gravar esses vídeos aqui, que se eu falar pra vocês não terem nem noção. Já comecei a gravar esse vídeo desde ontem, né? Então, assim, como que funciona as leis, né? Que nem eu falei pra vocês. Funciona tão somente pela lei de Deus. Não adianta você achar que você vai receber bênção de Deus se você está desobedecendo a Deus. Não adianta. O mundo espiritual é como se fosse um tribunal. Se o diabo chegar diante de Deus e falar que você fez tal coisa, Deus vai analisar a situação. Se Deus vê que o diabo tá certo nisso, Deus vai dar permissão pro diabo. Eu sei que às vezes a gente vai olhar assim e a gente vai falar, mas como assim? Deus vai dar permissão pro diabo? Eu sou filha de Deus. Como que Deus vai permitir pro diabo? Porque Deus é justo. Deus é o justo juiz. Então a justiça dele opera também para os demônios. Então quando o diabo chega diante de Deus, o diabo sabe como que tá chegando, gente. Então assim, se Deus disse arrependa de tal pecado, a gente tem que se arrepender porque a gente sabe, porque Deus sabe que uma hora o diabo vai chegar diante dele com aquilo lá e vai lá, ó, ela tá em pecado, tem o direito. Então Deus, ele nos ajuda. Só que se a gente não escutar também, o diabo chega diante dele, ele acaba permitindo o diabo vir nos atacar, tá bom? Então porque Deus é justo. Então assim, a justiça dele, ele opera tão somente para os demônios, quanto para nós e quanto para os anjos. Então é uma justiça só. Tem aquela frase que as pessoas falam, né? A justiça de Deus nunca falha. Do homem falha, mas a de Deus nunca falha. É a verdade. Porque realmente a de Deus não falha.
O mundo espiritual funciona tão somente pelas leis de Deus. Não é bagunçado, gente. Não é bagunçado. Se você acha que os demônios estão fazendo bagunça aqui, é porque a gente está dando permissão para eles fazerem essas bagunças. As pessoas estão dando também essas permissões para que ele faça bagunça. Dentro de uma igreja, por que a igreja fechou? Porque abriram tanta brecha dentro dessa certa igreja que os demônios acabaram tendo permissão de Deus para poder literalmente destruir aquela igreja. Não é da vontade de Deus que seja fechada a igreja. A não ser que seja uma igreja que não cumpre a palavra de Deus. Porque se for uma igreja que se esforça para estar na presença de Deus, Deus faz de tudo para poder mostrar ali para os líderes, mudar. Agora, se eles não mudar, pode ter certeza que vai fechar. E não é pela vontade de Deus, não é porque Deus quer que feche, mas é porque literalmente as pessoas não cooperaram. Então, nosso fazer, né, o nosso... como é que chama, gente, a palavra? Nós temos que fazer a nossa parte, sabe? Tem a ver com tudo isso, tem a ver com as lutas. Deus quer que a gente faça também. Não é só Deus e os demônios lutando, não. É a gente tem que estar junto, senão a gente não recebe, a gente não cresce, a gente não é salvo, entendeu? Então, assim, é uma guerra. Quem acha que ser cristão é você leva a vida de água, sombra e água fresca, tá muito enganado. Vida de cristão é muito mais difícil do que a vida daquele que tá sofrendo lá fora e nem conhece Jesus. Então, assim, porque a gente sabe, né? A gente se conhece Jesus, então os demônios nos odeiam muito mais. Então eles vão fazer de tudo para nos afastar de Deus, tá bom? Então, assim, mais coisa que eu tenho pra falar. Ah, tá, sobre o diabo, né? Dele entrar na vida, como que ele entra na vida das pessoas. Ele trabalha pelas brechas. Se a gente abrir as brechas, a gente dá legalidade pra ele. Porque tem gente que não abre nem brecha, tem gente que já escancara a porta pra ele entrar, né? Sem fazer o mínimo esforço. Mas tem gente que ele fica ali cutucando até a pessoa abrir a brecha. Então a gente tem que tomar muito cuidado também, tá bom? E assim, a gente consegue entender isso, né? Que Deus, por que Deus permitiu que Jó fosse tentado? Por que Deus permitiu? Porque o Jó, ele tinha uma... Vou pegar a Rebeca aqui. Jó, ele tinha uma... Eita, olha lá. Todos os vídeos agora que quer aparecer agora. Então, gente, Jó, ele tinha uma brecha. Muita gente não fala dessa brecha. Mas se a gente for ler o livro todo de Jó, chega numa parte que Jó fala assim: o que mais me temia aconteceu. Ou seja, depois que ele perde tudo. Aí ele fala: o que mais me temia aconteceu. Ou seja, e foi exatamente isso que o diabo disse para Deus naquele momento que Deus pegou e falou assim, né? Observa você, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Aí ele falou, mais ou menos o diabo falou assim: mas ele é assim porque você abençoa ele com certas coisas, ele tem riquezas, ele tem isso, tira tudo dele para ver se ele não blasfema na tua face. Ou seja, o diabo, ele sabia a brecha de Jó, que era o medo. O medo é uma brecha, o medo também é um espírito, então a gente tem que lutar contra isso. Só que Jó não lutou. Então essa permissão Deus deu para ele. Então não foi que Deus quis exatamente dar. Não, mas você pode ter certeza, no início da história a gente vê que o diabo, ele se aproxima de Deus. Não fala que Deus chamou o diabo. Não, o diabo chegou lá. Ou seja, o diabo já tinha uma carta na manga para poder pedir para Deus a permissão para atacar Jó. Entendeu? Pra gente ver que a gente não é bagunçado. A história de Jó, a gente relata muito sobre o mundo espiritual. Então, se a gente pegar e ler, porque a gente lê rápido, correndo. Mas se a gente ler bem devagarzinho, prestando atenção nas coisas, a gente consegue entender. Entendeu? Então, a Bíblia não é um livro comum. Ele é um livro que você tem que pedir revelação para Deus, senão você não entende. Então, naquela parte, fala sobre o mundo espiritual, né? Que fala que o diabo se apresentou junto com os anjos a Deus, se apresentou a Deus, né? Então, assim... então o Jó já estava com aquela carta na manga, ele já sabia que ele ia conseguir aquela permissão, porque o Jó estava com aquela brecha aberta. Então, quando Deus, ele quer fazer alguma coisa da vontade dele na sua vida, por exemplo, ele quer te passar por um deserto, ele que vai te conduzir, ele não vai pedir pro diabo te tocar. Porque Deus não trabalha com o diabo, gente. O diabo, ele é inimigo. Ele é inimigo da nossa alma. Deus não usa o diabo como... Peraí, gente. Olha lá. Então, gente, Deus, ele não usa o diabo como se fosse aliado dele para poder destruir as pessoas ou machucar as pessoas, porque Deus, ele nos ama. Só que se Deus, ele quer te levar para um deserto, ele mesmo vai levar. Ele não vai falar pro diabo: leva fulano lá pro deserto lá porque eu quero testar ele. Não, Deus não trabalha com o diabo dessa forma. Mas pelas leis de Deus, o diabo tem que se apresentar diante de Deus, senão ele não consegue nos tocar. Entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Deus é lindo, né, gente? Ele é lindo, mas ele é justiça. Então, se precisar, ele dá permissão pro diabo atacar, ele vai dar. Só que ele não dá porque ele quer. Vai lá, faça lá, vai lá, maltrata a pessoa, faz isso. Não, porque Deus, ele nos ama. Então, mas ele é justo. Então, a justiça dele também opera para o diabo. Se for preciso dar permissão, ele vai dar, tá bom? Então, assim,
Então, nessa parte, acho que deu mais ou menos pra vocês entenderem, né? Então, assim, então, mais ou menos assim que funciona, gente. O mundo espiritual funciona totalmente pelas leis de Deus. Se a gente quer a lei de Deus funciona no nosso favor, a gente tem que buscar Deus e entender como é que funcionam as leis, para que a gente não fique levando toda hora chicotada do diabo nesse sentido, literalmente apanhando, porque a gente tá abrindo brechas. Então, por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus, para que a gente entenda. Uma lei que é uma das leis, né, que funciona dentro do mundo espiritual, que é uma lei de Deus, é a lei da semeadura. Se você planta coisa ruim, você vai colher coisa ruim. Não adianta depois ficar, mas eu já me converti, eu acredito em Deus, por que tá acontecendo isso comigo? Tá acontecendo porque você plantou. Então você vai colher. Se você planta coisa boa, você vai colher coisa boa. Se você planta coisa ruim, vai colher. E é certo isso. Sem conversa, não tem conversa. Entendeu? Então, Deus ele opera daquela forma. Não importa se você se converteu tudo, mas você errou, você vai colher a consequência do erro. Entendeu? Então, gente, é mais ou menos assim, isso que eu queria trazer mais ou menos pra vocês, como que funciona, né? Como que opera o mundo espiritual e como que funciona. E é isso, tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho como que funciona. E fiquem comigo nos próximos vídeos, tá bom? Que eu vou ensinar como vocês como batalhar, como orar. Vou ensinar vocês como que os demônios operam, tá bom? Então é isso, tá, gente? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!